Então, vamos lá, gente. Material do dia 28, nós temos aí a primeira prova. Bem, aquela ideia, né? Por mais que a prova seja uma prova objetiva, é prova recente, é isso que interessa aí para a gente, né? Bem, então vamos lá, julgar os itens dependentes se ABCDE, trabalhar com certo e errado, isso que é importante. Então, ele traz um texto, vamos reler. A lei número 9.504, de 1997, denominada Lei das Eleições, disciplina as despesas das campanhas eleitorais que serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma da lei. A Lei das Eleições prevê também que lei específica deve ser editada até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral, dispondo sobre o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa. Na ausência dessa lei específica, o que ordinariamente acontece, cabe a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando-o à Justiça Eleitoral, que dará ampla publicidade a essas informações. A Lei número 9.504, de 1997, disciplina ainda que, quando do pedido de registro de seus candidatos, os partidos políticos e as coligações devem comunicar aos respectivos tribunais eleitorais os valores máximos de gastos que farão por cada grupo eletivo em cada eleição a que concorrerem. Além disso, é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica, na qual deverá ser registrado todo o movimento financeiro da campanha, salvo nos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária, bem como nos casos de candidatura para vereador em municípios com menos de 20 mil eleitores. Os candidatos e os comitês financeiros também estão obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Após tais procedimentos, estão autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Então, questão 1, item A. A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica basta para autorizar os candidatos e os comitês financeiros a promoverem a arrecadação de recursos financeiros e a realizarem as despesas necessárias à campanha eleitoral? A inscrição nesse cadastro basta? Não. Onde eu tenho esta informação, gente? Isso. O raciocínio começa lá na linha 23. Ele diz assim: os candidatos e os comitês também estão obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Se eles também estão obrigados a fazer essa inscrição, significa que há outros aspectos que são o quê? Obrigatórios. Se há outros aspectos que são obrigatórios, eu não posso pensar que essa inscrição é algo que basta. Não basta. Eu tenho outros aspectos envolvidos. Então, dessa forma, essa letra está certa ou está errada? Está errada. Tudo bem, gente? Letra B. O procedimento de solicitar registro dos candidatos e o de informar aos tribunais eleitorais os valores máximos a serem gastos pelos partidos políticos por cada cargo eletivo são sincrônicos, segundo a Lei número 9.504, de 1997. Observe o momento em que ele fala dessa solicitação de registro e dessa informação que é dada aos tribunais. Isso é falado em que linha? Isso, o raciocínio começa na linha 11. Então, depois do ponto na linha 11, ele diz: a lei número tal disciplina ainda que, quando do pedido de registro de seus candidatos, quando do pedido, ou seja, no momento em que ele faz o pedido, os partidos políticos e as coligações devem comunicar aos respectivos tribunais eleitorais os valores máximos gastos. Então, eles precisam comunicar esses valores máximos quando do pedido. Essa informação é feita no momento em que eles fazem o pedido. Então, se é no momento em que eles fazem o pedido, isso aí é uma ação que é o quê? Simultânea. Tudo bem? Então, quando do pedido, eles dão essa informação. Então, relendo a letra B, o procedimento de solicitar registro dos candidatos e o de informar aos tribunais eleitorais os valores máximos a serem gastos pelos partidos políticos por cada cargo eletivo são sincrônicos. Ou seja, ele solicita o registro e dá essa informação. São coisas sincrônicas, ou seja, acontecem ao
mesmo tempo. Então, essa letra B está certa ou está errada? Certa. Concordam, gente? Letra C. Nos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária e de candidatura para vereador em municípios com menos de 20 mil eleitores, o registro do movimento financeiro da campanha está sujeito a regras locais específicas? Exatamente, ele extrapola o texto. O texto em nenhum momento fala sobre regras locais o quê? Específicas. O que ele diz para a gente aparece lá na linha o quê? Isso. Eu tenho um raciocínio lá na linha 17. Ó, começa na linha 17. Além disso, é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica, na qual deverá ser registrado todo o movimento financeiro da campanha. Então, eu preciso abrir uma conta, exceto, salvo nos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária, bem como nos casos de candidatura para vereador em municípios com menos de 20 mil eleitores. Então, não há essa obrigatoriedade com essas exceções. Mas, em nenhum momento, ele está dizendo para nós que esses grupos estariam sujeitos a regras locais o quê? Específicas. Então, aí extrapolou, essa informação não aparece no texto, por isso a letra C está errada. Concordam ou não? Próxima, letra D. A publicidade dada pela Justiça Eleitoral às informações relativas aos gastos de partidos políticos durante as campanhas eleitorais atende aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade? Também extrapola. O que ele fala para nós em relação à publicidade, onde ele fala sobre essa publicidade? Isso no segundo parágrafo. Linha 8, olha lá. Na ausência dessa lei específica, o que ordinariamente acontece, cabe a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará ampla publicidade a essas o quê? Informações. Então, ele só está dizendo que vai ser dada a publicidade. Em nenhum momento ele está dizendo que essa publicidade atende aos princípios constitucionais da publicidade e da moralidade. Essa informação não está no texto, extrapola as informações. E por que eu não posso pensar na letra E? Na falta de publicação de lei específica, o limite dos gastos dos partidos políticos durante uma campanha eleitoral pode ser determinado pelos próprios partidos, desde que respeitados os valores estipulados pela Justiça Eleitoral? Exatamente. Em que momento ele fala sobre isso? No segundo parágrafo também, né? Então, o raciocínio começa, né? Eu posso pensar, na ausência da lei específica, cabe a cada partido político fixar o limite de gastos comunicando à Justiça Eleitoral. Então, quem está fixando o limite de gastos é cada o quê? Partido. Em nenhum momento ele está falando que é a Justiça Eleitoral que está fixando esse limite. Então, isso aí também não aparece no texto, por isso a letra E está errada. E aí, gente, concordam ou não concordam? Beleza? Agora, gente, em relação à nossa questão 2, por mais que seja uma prova objetiva, né, você pode dar por prova objetiva ou por prova de certo e errado, não faz diferença, você vai perceber que os aspectos são aspectos importantes para o CESP. Primeiro aspecto é o onde. Nós sempre encontramos questão do onde. O que eu preciso observar em relação ao onde? Primeiro, ele só pode ser usado para a ideia de quê? Lugar. Onde, sempre para a ideia de lugar, sabendo que existem formas variantes para o onde, existe a forma onde, existe a forma aonde, existe a forma donde, que eu posso junto ou separado, eu posso fazer donde, eu posso fazer de onde, e a diferença de emprego está ligada à regência do verbo. Você usa o elemento onde toda vez que o contexto pedir que preposição? Em. Você usa o aonde quando o contexto pedir que preposição? A. E você usa o donde quando o contexto pedir que preposição? De. Então, se eu tenho lá um contexto em que apareça lá o bairro onde moro. Se eu tenho onde, eu preciso encontrar uma ideia de quê? Lugar. Então, aqui é o bairro onde existe ideia de lugar. Olha a regência do verbo. Verbo morar. Quem mora, mora em. Se existe o em, você realmente vai usar o quê? O onde. Agora, se eu fizesse o bairro aonde fui. Se eu faço o bairro aonde existe uma ideia de
Lugar. Olhei agora o meu verbo. Quem vai, vai. A. Pedida a preposição a, você vai usar o quê? O aonde. Agora, se eu tivesse o bairro de onde venho. Está certo isso? O bairro de onde venho? Sim. Porque quem vem, vem de. Pedida a preposição de, essa preposição de apareceu ali na frente. Então, onde para em, aonde para a, e donde ou de onde para de. E sempre ligado à ideia de quê? Lugar. Dessa forma, esses elementos eles trabalham com preposições específicas, o que permite a substituição por outros pronomes relativos, desde que ocorra a manutenção da preposição. Então, dessa forma, você consegue trocar o onde por que elemento? Pelo em que. Você consegue trocar o aonde pelo a que. Você consegue trocar o donde pelo de que. Eu não posso ignorar a existência dessas preposições na hora de fazer a substituição. Do mesmo modo que você consegue trabalhar com o elemento que, você consegue trabalhar com o elemento o qual. Então, eu conseguiria substituir fazendo o quê? No qual. Aqui eu faria como? Ao qual. E aqui eu faria o quê? Do qual. Então, são as substituições possíveis. Onde com em, aonde com a e donde com de. Não posso eliminar essa preposição. Então, se eu encontro um exemplo, não conheço o prédio onde ele trabalha, se existe o onde, primeira coisa, tem que haver ideia de quê? Lugar. Então, é o prédio que? Onde? Perfeito. Agora, olha a regência. Quem trabalha, trabalha em. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Por isso foi usado o elemento onde. Se eu tenho o elemento onde, eu poderia fazer, eu não conheço o prédio em que ele trabalha. Eu não conheço o prédio no qual ele trabalha, mantendo a preposição que já está ali incluída no elemento onde. Tudo bem? Onde sempre com a preposição em. Então, dessa forma, gente, no nosso texto, observe o que aparece para nós na linha 21. Então, na linha 21, ele traz municípios onde. Municípios onde. Existe a ideia de lugar. Eu poderia fazer como? Municípios em que? Municípios nos quais. Tudo bem? Porque são os municípios, então os municípios nos quais. E aí a proposta dele, gente, é substituir o onde pelo que. Você vai trocar pelo que? Não. Você poderia trocar pelo em que. Então, por isso, esse item A está certo ou está errado? Errado. Tudo bem? Isso aí é muito importante. Nas provas de certo e errado, ele sempre pede. A substituição do onde pelo que manteria a correção gramatical? Nem pensar. Errada essa substituição. Tá claro? E outra coisa, às vezes ele reescreve a frase e ele emprega o onde num contexto em que não há ideia de lugar. Só usa o onde para a ideia de lugar. Isso cai pra caramba, hein? Tá claro isso? Agora, a letra B não é difícil. Quando eu faço isso aqui, ele não só trabalha, bem como estuda, eu quero dizer que ele trabalha e estuda. Dizer ele trabalha bem como estuda é o mesmo que dizer ele trabalha assim como estuda. Eu estou trabalhando com a ideia de que ele faz uma coisa e outra. Dizer bem como, assim como, dizer o e, é tudo com valor o quê? Aditivo. Então, veja o que nós encontramos lá na nossa linha 21. Olha o raciocínio que ele emprega aí na linha 21. Na realidade, o contexto ele é iniciado lá no finalzinho da linha 19. No final da linha 19, ele diz para nós, lá no finalzinho mesmo, ó, salvo nos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária, bem como nos casos de candidatura para vereador em municípios com menos de 20 mil eleitores. Então, salvo na primeira situação, bem como na segunda situação. Ou seja, exceto nas duas o quê? Situações. Então, ele usou aqui esse bem como com esse valor o quê? Aditivo. E a proposta dele é substituir o elemento bem pelo elemento assim. Então, exceto na primeira situação, assim como na segunda situação. Dá para fazer essa substituição ou não dá? Dá. Os dois elementos são usados para trazer um valor o quê? Aditivo. Então, o item B está certo ou está errado? Certo. Tá claro, gente?
Agora, quando alguém diz para você, isso acontece ordinariamente. O que significa ordinariamente? Comumente. Tudo bem? É comum isso acontecer. Isso ordinariamente acontece, isso comumente acontece. É o mesmo sentido disso acontece cotidianamente? Não. Cotidianamente significa o quê? Todos, dia após dia. Dia após dia, todos os dias, dia após dia. O sentido é o mesmo? Não. Então, essa substituição está certa ou está errada? Está errada porque vai haver alteração de sentido. Agora, destacando essa palavra, você pode escrever cotidiano, mas você também pode escrever o quê? Cotidiano. Tanto faz escrever com C ou escrever com QU. Cotidianamente ou quotidianamente. Tanto faz. Sim, sim, você pode escrever cota, você pode escrever quota, você pode escrever 14, você pode escrever 14, tanto faz. Ordinariamente significa comumente, tudo bem? Ele ordinariamente estuda, ele comumente estuda. Bem, a próxima aí, letra D. Ele está agora trabalhando com crase, assunto aí essencial também para nós, né, gente? Se eu faço aludia a toda aluna, você vai usar o acento nessa situação? Nem pensar. Por que não? Quando você trabalha com o elemento toda, o elemento toda é um pronome, o quê? Indefinido. Diante do pronome indefinido, eu não uso crase. Cuidado com alguns pronomes que são frequentes em questões. Toda, alguma, cada, qualquer, nenhuma. Não uso crase diante dos pronomes indefinidos. Agora, para pronome indefinido, nós até temos exceções. Quais são as duas palavras que merecem atenção? A palavra outra e a palavra demais. Esses elementos são pronomes indefinidos, mas com esses dois pronomes indefinidos, você faz uso de quê? Você faz uso da regra geral. Trabalha como se fosse uma palavra feminina qualquer. Então, se eu dissesse para você, aludia a outra questão. Se você encontra a palavra outra, é como se não fosse um pronome indefinido. É pronome indefinido, mas ignora que é pronome indefinido. Eu tenho a outra questão. É uma expressão feminina? Sim. Então, existe ali na frente um o quê? Artigo. Aí eu olho a regência. Quem alude, alude a. Tem a preposição? Tem. Então, eu junto a preposição com o artigo e uso a crase. Uso o acento para marcar ali a fusão desses dois elementos. Tudo bem, gente? Então, não uso crase diante do pronome o quê? Indefinido. Exceto outra e demais. Para esses elementos, eu uso a regra o quê? Geral. Então, se eu digo para você, aludia a cada cena, o que o elemento cada é? Ele é pronome o quê? Indefinido. Se é pronome indefinido, você vai colocar o acento ou você não vai colocar? Não vai. Diante de pronome indefinido, eu não uso. E aí, olha a proposta dele na letra D, gente. Na letra D, ele traz essa construção, a cada, sem o acento. E a proposta dele é reescrever colocando o quê? O acento. Impossível haver o acento diante da palavra cada. Por isso, esse item está certo ou está errado? Está errado. Agora, letra E, é outro raciocínio, fale. O que você vai fazer? Existe até uma polêmica em relação à classificação dessas palavras. Senhora, senhorita. Eu trabalho com a regra geral. Tudo bem? Diante de pronome de tratamento, eu não uso. Senhora, senhorita, trabalho com a regra geral. Então, na realidade, o que você vai encontrar? Aludia a vossa excelência. Aludia a sua excelência. E aludia a você. Se você trabalhar com pronome de tratamento que traz o vossa,
Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Senhoria, com vossa e com sua eu não emprego. E o outro pronome de tratamento que eu encontro é o você, que é o tratamento informal. Então, diante desses pronomes de tratamento, a crase não existe. Aí, se eu encontrar senhora, trabalha com a regra geral. Tudo bem? Então, diante dos pronomes de tratamento com vossa e com sua, nunca. Com você, nunca. Agora, gente, a letra E traz um raciocínio que aparece bastante nas provas, hein? Essa questão do comunicar segue a mesma regra do avisar, segue a regra do informar. O que você vai fazer em relação a esses verbos? Não posso criar frases com dois objetos, o quê? Diretos. Não posso criar frases com dois objetos, o quê? Indiretos. É o que ele vai explorar em relação a esses verbos. Comunicar, avisar, informar, ou sinônimos deles. Se eu digo, então, comunicou a data ao aluno, o que você acha? Essa frase está certa ou essa frase está errada? Porque eu tenho, ele comunicou o quê? A data. A data é uma palavra feminina? Sim. Quando você tem uma palavra feminina, esse a é apenas um artigo. Então, significa que você não tem preposição. Se você não tem preposição, isso aqui é um objeto o quê? Direto. Mas ele comunicou a quem? Ao aluno. Esse tem preposição? Tem. Se tem preposição, é um objeto o quê? Indireto. Então, eu estou usando quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Tem um objeto direto e um objeto indireto. Perfeito, o verbo foi transitivo direto e indireto. Esta construção está o quê? Está certo. Se eu digo agora, comunicou o aluno da data. E aí, construção certa ou construção errada? Eu tenho. Ele comunicou quem? O aluno. Tem preposição? Não. Esse é o objeto o quê? Direto. Ele comunicou de quê? Da data. Esse tem a preposição? Tem. Então, esse é o objeto o quê? Indireto. Então, aqui eu estou usando quem comunica, comunica alguém de alguma coisa. Eu continuei com o meu verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho um objeto direto e um objeto o quê? Indireto. Agora, o que você acha desta construção? Comunicou ao aluno da data. Construção certa ou construção errada? Porque se eu tenho comunicou ao aluno, tem preposição? Esse aqui é o objeto o quê? Indireto. Comunicou da data, tem preposição? Esse é outro objeto o quê? Indireto. Eu não posso criar frases com dois objetos o quê? Indiretos. E se eu digo, comunicou o aluno de que haveria aula? E se ficasse assim, comunicou o aluno que haveria aula? Aí ficaria errado. Porque aí eu teria, comunicou quem? O aluno. Esse seria o objeto o quê? Direto. Ele comunicou o quê? Que haveria aula. Sem a preposição aqui, esse seria outro objeto o quê? Direto. E aí nós teríamos dois objetos diretos. Isso eu não posso. Mas se eu coloco um D aqui, esse segundo tem a preposição. Se ele tem a preposição, esse aqui vai ser o objeto o quê? Indireto. Tudo bem? Ou você comunica algo a alguém, ou você comunica alguém de algo. Bem, no nosso texto, nós temos um raciocínio aí que é iniciado lá no finalzinho da linha 12. E lá no finalzinho da linha 12, ele vai trazer esse trecho aqui, ó. Os partidos políticos e as coligações devem comunicar aos respectivos tribunais eleitorais os valores máximos de gastos. Então, eles devem comunicar aos tribunais os valores. Então, eles vão comunicar a quem? Aos tribunais. Esse traz a preposição, esse é o objeto o quê? Indireto. Mas eles vão comunicar o quê? Os valores. Esse é o objeto direto. Então, eles estão comunicando algo a alguém. E a proposta da letra E é você substituir o elemento aos pelo elemento os. Se eu fizer os, eu estou tirando daqui a nossa o quê? Preposição. Se você tira essa preposição, esse aqui seria um objeto o quê? Direto. E aí a nossa construção ficaria com dois objetos o quê? Diretos. Você pode fazer isso? Não. Por isso esse item está
Errado. Tudo bem? Cuidado sempre que ele trabalhar com essa. Tira a preposição, coloca a preposição, não deixa de olhar a regência do verbo para verificar se a preposição é ou não é obrigatória. Tudo bem, gente? Então, realmente não vai fazer isso, esse item está errado. E aí, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, gente. Próximo texto, então. Na realidade, a gente nem vai precisar ler o texto, né? Para essa questão, a gente só precisa comparar determinados trechos. Então, ele diz assim, em cada uma das opções a seguir, é apresentado o trecho do texto, ativismo judicial e artigo 41, entre aspas, seguido de uma proposta de reescritura desse trecho. Assinale a opção em que a proposta de reescrita mantém a correção gramatical e o sentido original do texto. Então, vamos lá. Ele quer o trecho que vai da linha 10 até a linha 12. Então, vamos comparar isso aí. Linha 10. O status de cidadãos surgiu a partir do reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais. Leia a reescritura que ele apresentou. Vai comparando. O status de cidadão, o status de cidadão. Surgiu a partir de. Surgiu a partir de. A partir do reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais. A partir do reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais. Até aí está tudo igual. Só que quando ele fala na linha 11, a partir do reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais, o que tem esses primeiros direitos fundamentais? Eles são identificados com a defesa da liberdade da propriedade. Isso aí está trazendo uma explicação em relação a quê? Aos direitos fundamentais. Então, o que tem os primeiros direitos fundamentais? Eles são identificados com a defesa da liberdade da propriedade. É só uma explicação em relação a esse elemento anterior. Agora, olha o que ele fez na reescrita. Reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais. Por isso, foram identificados com a defesa da liberdade da propriedade? Não. Essa ideia do por isso, que é por causa disso que eles foram identificados? Não. Serem identificados com a defesa da liberdade da propriedade, isso aí é uma explicação em relação a esses direitos fundamentais. Tudo bem? Não é uma causa. Então, não pode colocar esse por isso. Tudo bem, gente? Está claro ou não está claro? Não tem essa ideia de por isso. Agora, letra B. Olha o raciocínio que você tem a partir da linha 13, né? Então, ele pega a partir da linha 13, lá no finalzinho. O Estado liberal. Agora, coloque entre colchetes para você perceber essa explicação. Está vendo que eu tenho uma vírgula? E aí eu vou trazer uma explicação em relação a esse Estado liberal. Então, lá na linha 14, coloque isso aí entre colchetes para identificar bem. O Estado liberal, abre colchete, identificado com os interesses da burguesia do século XVIII. Fecha isso aí. Essa característica aí, identificado com os interesses da burguesia do século XVIII, é uma explicação em relação a quê? Ao Estado liberal. Agora, leia o que está do lado de fora. O Estado liberal passou a identificar como cidadãos apenas os detentores de direitos políticos. O que tem esses detentores dos direitos políticos? Vou trazer uma explicação. Ou seja, os que podiam votar e ser votados. Então, olha lá. O que você colocou entre colchetes, identificado com os interesses da burguesia do século XVIII, você viu que isso é uma explicação do Estado quê? Liberal. Olha a reescrita. Lá na letra B. Identificado com os interesses da burguesia do século XVIII. Quem é identificado com os interesses da burguesia do século XVIII? O Estado liberal. O que ele fez com essa explicação, em vez de colocar a explicação depois, ele jogou a explicação para quê? Para antes. Isso altera o sentido? Não. Antecipou a explicação. Tá claro? Isso continua sendo atributo do Estado liberal. Bem, voltei lá. Ó. O Estado liberal, o que tem o Estado liberal? Linha 15. Passou a identificar. Então, ele colocou, o Estado liberal passou a identificar. Lá no texto, para a gente comparar. Ele passou a identificar como cidadãos. Esquece esse como cidadãos agora. Ele passou a identificar quem? Apenas os detentores de direitos políticos. Ele está identificando quem? Apenas os detentores de direitos políticos. Então, passou a identificar apenas os detentores de direitos políticos. Até então, beleza?
Aí lá no texto, ele não vai explicar na linha 16 quem são esses detentores dos direitos políticos. Ou seja, os que podiam votar e ser votados. Eu tinha essa explicação, só que eu tinha um ou seja para introduzir essa explicação. Agora, olha o que ele está fazendo na reescritura. Os detentores de direitos políticos. O que tem esses indivíduos? Eu vou trazer a explicação agora entre o quê? Travessões. O que tem esses detentores de direitos políticos? Que correspondiam àqueles que podiam votar e ser votados. Tem a mesma ideia? Sim. Continuei trazendo uma explicação em relação a esses detentores de direitos políticos. Está claro ou não está claro? Lá ele usava o ou seja. Agora ele está colocando a explicação entre o quê? Travessões. Então, eu estou identificando essas pessoas. Mas eu estou identificando essas pessoas como o que mesmo? Como cidadãos. Dizer que que eu identifico como cidadãos esses indivíduos é o mesmo que dizer que eu identifico esses indivíduos como o quê? Cidadãos. Deu para perceber que ele inverteu essa posição? Lá no texto, eu tenho assim, ó, passou a identificar como cidadãos esses indivíduos. Aí ele colocou, passou a identificar esses indivíduos como cidadãos. Jogou como cidadãos para o final. Mas altera o sentido? Não. Deu para perceber, gente? Então, esse aí está certo ou está errado? Certo. Ele deslocou os termos, mas manteve o sentido. Bem legal essa daí. Tá claro ou não tá claro, gente? Deu para entender? Agora, a letra C, essa daí o pessoal tem um pouco de dificuldade de perceber. Vamos ver aí se a gente compara e consegue visualizar. Qual é a questão? Vamos lá, então, gente. Qual é o raciocínio aí para essa letra C? Primeiro aspecto, observar a questão da preposição. A preposição que é pedida aí por um nome. Então, se eu digo, eu estou certo de que ele virá, você sabe que quem está certo de. Então, eu estou certo de quê? De que ele virá. Quem está certo de. Olha a presença aqui da nossa, o quê? Preposição. Agora, quando você encontra elementos enumerados, esses elementos enumerados, eles precisam estar em paralelo. O que significa esse estar em paralelo? Você precisa usar a mesma construção para elementos enumerados. Se eu digo para você, eu estou certo da sua dedicação, do seu crescimento, eu tenho elementos enumerados? Sim. Cadê o primeiro bloco? Eu estou certo de quê? Da sua dedicação. Mas eu também estou certo de quê? Do seu crescimento. Então, esse E aqui, ele assume o mesmo papel de uma vírgula. Você usa para enumerar. Então, eu estou certo da sua dedicação e do seu crescimento. Então, esses dois elementos aqui estão o quê? Enumerados. Esses elementos, eles precisam trazer o mesmo comportamento. Observe que aqui a dedicação é um nome. Você não tem verbo nesse primeiro bloco. No segundo bloco, o crescimento também é um o quê? Nome. Então, os elementos enumerados, eles apresentaram o mesmo comportamento. Eu tenho aqui uma expressão nominal que faz paralelo com outra expressão nominal. Agora, se eu fizer assim, eu estou certo da sua dedicação e de que você cresceu, isso aí tem problema. Por que tem problema? Eu estou certo de quê? Cadê o primeiro bloco? Da sua dedicação. Mas eu também estou certo de quê? De que você cresceu. Esses dois elementos, eles estão ali com o mesmo papel, eles são elementos enumerados. Eles deveriam apresentar a mesma estrutura. Se você olha para o primeiro bloco, aqui você tem verbo. Não. Quando você olha para o segundo bloco, você tem verbo? Tem. Então, não tem a mesma estrutura, eu não tenho o mesmo comportamento. Se for expressão nominal, tem que ser com expressão nominal. Se eu tivesse oração na primeira, eu teria que ter oração na segunda. Se eu fizesse assim, ó, eu estou certo de que você se dedicou e de que você cresceu. Agora, eu estou certo de quê? De que você se dedicou. Mas eu também estou certo de quê? De que você cresceu. Esses dois blocos não estão enumerados? Agora, você tem verbo no primeiro? Sim. Você tem verbo no segundo? Sim. Então, agora eles têm o mesmo comportamento. Então, eu enumero oração com oração, expressão nominal com expressão nominal. Não vale enumerar expressão nominal com expressão oracional.
Deu para perceber a diferença, gente? Tá claro ou não tá claro? Então, o que vai acontecer lá no nosso texto? Nem vou olhar para o texto, eu vou olhar já para a reescritura. Leia comigo aí o que ele apresentou na reescritura da letra C. Cidadão é o indivíduo consciente de que pertence à sociedade estatal e consciente da titularidade dos direitos fundamentais, assim como que deve respeitar a dignidade do outro e contribuir para a sociedade. Então, olha lá. Primeiro, ele é consciente. Mas ele é consciente de quê? De que pertence à sociedade estatal. Ele é consciente de que pertence à sociedade estatal. Mas ele também é consciente. Olha o segundo bloco. Ele é consciente de quê? Da titularidade. Da titularidade dos direitos o quê? Fundamentais. Ele é consciente da titularidade e consciente que deve respeitar. Ele é consciente da titularidade e ele é consciente de que deve respeitar. Isso aqui não é um nome? Não tem verbo aqui. Isso aqui não tem verbo? Tem. É uma o quê? Oração. Ele é consciente disso e disso. Os elementos enumerados, eles precisam trazer o mesmo comportamento. Se um é expressão nominal, o segundo também deveria ser uma expressão o quê? Nominal. Se eu coloco uma expressão nominal e outro com verbo, que é a expressão oracional, isso aqui quebra o que nós chamamos de quê? Paralelismo. É uma construção mal feita. Deu para entender? Estrutura oracional com estrutura oracional, estrutura nominal com estrutura nominal. Estrutura nominal com estrutura oracional, isso é trecho mal construído. Então, aqui o cara é consciente da titularidade, expressão nominal, e é consciente de que deve respeitar, estrutura oracional. Aqui eu tenho um texto mal feito. Deu para entender ou não deu, gente? Isso não é fácil, mas deu para entender? Não, é quando eu pego os dois termos, esses dois aqui que estão enumerados, que aqui é como se fosse um E. Porque aqui eu estou dizendo que ele é consciente, ele é consciente. O problema é o complemento desse consciente. Tá. Então, se eu tivesse só o primeiro consciente e o segundo consciente, eu tivesse assim como? Não tem problema. Deu para entender, gente? Está claro? Agora, nesta construção aqui, gente, para a nossa letra E, ele é que estuda. Eu quero colocar essa frase no plural. Ele é que estuda. Como é que vai ficar essa frase no plural? Eles. Isso aqui está no singular. Vamos colocar no plural. Ele é que estuda. Eles. Toda vez que você tiver o é que, você tem que tentar tirar o é que da sua estrutura. Ele aqui estuda. Dá para fazer ele estuda. Dá para tirar ou não dá? Dá. Sempre que você conseguir retirar esse aqui, ele é apenas um elemento de realce. E esse elemento de realce é invariável. Eu é que estudo. Nós é que estudamos. Eles é que estudam. Esse elemento é que pode ser retirado da sua construção, ele é invariável. Ele é apenas um elemento de realce. E esse elemento ele pode aparecer com que e pode aparecer com quem. Nem todos os gramáticos citam isso, mas a nossa prova admite. Eu posso fazer eles é que estudam, eu posso fazer eles é quem estudam. Tudo bem? Seja o é que, seja o é quem, se eu consigo retirar, ele é elemento de realce, e como elemento de realce, ele é o quê? Invariável. Então, olha o que está acontecendo na nossa letra E. Temos, então, nem precisa voltar ao texto, leia a letra E. No Estado democrático, os próprios indivíduos é que fazem a vontade do Estado. Está vendo que você tem o é que? Leia a frase, gente, sem esse é que. No Estado democrático, os próprios indivíduos fazem a vontade do Estado. Não dá para tirar? Dá. Esse elemento é que é um elemento de realce. E aí, tanto faz usar é que ou usar
O é quem? De qualquer maneira, ele vai ser um elemento o quê? Invariável. Então, releia aí a reescritura. No Estado democrático, os próprios indivíduos são quem fazem a vontade do Estado? Não. Tem que ser como? É quem? Tá claro ou não? Agora, gente, questão 4. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso se substituísse. Então, eu quero manter o sentido, eu quero manter a correção gramatical. E aí, gente, o que vocês acharam, hein? Ah, tá, volta D. Volta D, eu pulei. Volta. Letra D. Início do texto. Linha 1. A característica fundamental do Estado democrático. Olha o que ele escreveu. A característica mais consagrada? Se eu tenho algo fundamental, é algo mais consagrado? Não. Então, o sentido é diferente. Já eliminei essa letra D. Então, realmente, ficamos com a letra o quê? B de bola. E aí, alguma dúvida? Sim. Sim, para trabalhar com uma comparação. Ela foi consagrada, ela também foi consagrada. Ela foi mais consagrada. Tudo bem? Porque aí você tem um parâmetro de comparação. Você usa o mais aí para comparar. Uma pessoa pode ser mais consagrada do que a outra. Não tem problema, não. A questão é o sentido mesmo, né? Uma coisa é você pensar, eu tenho uma característica que é fundamental, outra coisa é pensar, eu tenho uma característica que é consagrada. Aí o valor é diferente. Agora, gente, questão 4 é uma questão interessante. Vamos só discutir os itens. Bem, se eu digo, na linha 16, que eu tenho os detentores de direitos políticos. Eu sou uma detentora de direito político. Eu quero dizer os pertencentes de direitos políticos? Não, o sentido é diferente. Os detentores de direitos políticos, não quero dizer que são os pertencentes de direitos políticos. Letra B. Mais recentemente. Se eu digo mais recentemente, eu quero dizer que é atualmente? Não. Tudo bem? Mais recentemente não precisa ser atualmente. Tudo bem? Eu tenho um que é recente, eu tenho outro que é mais recente. O mais aí é para trabalhar com parâmetro de comparação. Tudo bem? Mais recente. O atualmente não traz nenhum parâmetro comparativo, o sentido é diferente. Letra C. Na linha 19, ele diz que a ideia de cidadania passou a ser formulada. Ela passou a ser formulada, ela passou a ser tratada? Não, formulada traz a ideia da criação. Ser tratada é o tratamento que eu vou dar depois de criado. Sentido é diferente. Letra D. Eu estou dizendo, na linha 27, que as pessoas vão ficar lá intervindo. Seja intervindo, seja influenciando. Agora, mais do que isso, olha o que ele pediu. A correção gramatical e o sentido. Se eu digo que eu estou intervindo na briga, se eu estou intervindo na briga, de alguma maneira eu estou influenciando? Sim. Mas só que olha a regência. Eu estou intervindo nas decisões. Se eu colocasse influenciando, eu vou dizer eu estou influenciando nas decisões? Não, seria influenciando as decisões. Então, não geraria um erro de regência? Sim. E assegurado? Isso foi assegurado. O que é ser assegurado? Garantido. O que significa ser ratificado? Confirmado. Tem alguma certa? Questão anulada. Sempre acontece uma dessa, né? Anulada nas provas de ABCDE do CESP.
O gabarito preliminar era a letra D. Mas não tem como, não tem como. Tudo bem, gente? Está claro? Bem, vamos à próxima. Texto. Bora, bora. A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante. A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante na medida em que, para elas, se direciona a maior parte da atividade desse candidato como político. A importância atribuída às bases, como no caso do Poder Executivo Estadual, decorre do fato de que a sua manutenção significa maiores possibilidades de conquistar uma reeleição. A verificação da concentração ou da dispersão geográfica da votação no Estado para o candidato eleito é importante para identificar as localidades onde ele possui ou não força política. Para o entendimento da concentração da votação em determinado lugar, é necessário abordar a teoria do contextualismo geográfico, segundo a qual o comportamento dos eleitores é influenciado pelo ambiente sociogeográfico, seja pelas redes de interação social existentes, seja pela semelhança de experiências às quais os habitantes de uma região estão submetidos. Segundo essa linha de pensamento, qual é a linha de pensamento? A que leva em consideração a teoria do contextualismo geográfico. Segundo essa linha de pensamento, a política não pode ser compreendida desconsiderando-se o contexto no qual ocorre, no qual ela, política, ocorre, e as condições em que se encontram os indivíduos. Então, ele falou de uma teoria, que é a teoria do contextualismo geográfico, em que o indivíduo é ou não é influenciado pelo contexto em que ele está. É influenciado. Agora, em oposição a essa perspectiva, então, em oposição à perspectiva, qual perspectiva? Da teoria do contextualismo geográfico, que diz que o contexto influencia os eleitores. Em oposição a essa perspectiva está a teoria da escolha racional, que considera o indivíduo ator racional, que procura maximizar seus benefícios agindo de acordo com seu interesse individual. Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões próximas à sua realidade do que por questões gerais, como a ideologia, estando as pessoas com realidades semelhantes, o que é mais comum quando vivem próximas geograficamente, predispostas no cenário eleitoral a votar também de modo semelhante. Em suma, deve-se atentar para o fato de que a existência de referências comuns entre os indivíduos pode interferir em sua ação política, direcionando-a em um mesmo sentido. Esse compartilhamento de referências pode advir tanto da interação social entre os indivíduos, quanto do pertencimento a determinado contexto geográfico. Então, vamos lá. Questão 5, letra A. O voto de uma população, de maneira geral, baseia-se mais em uma escolha ideológica do que em uma escolha racional? Não. Existem aí duas teorias. Se eu penso na segunda teoria, a segunda teoria ela é apresentada lá na linha 19, né? Na linha 19 você tem, em oposição a essa perspectiva está a teoria da escolha racional, que considera o indivíduo ator racional que procura maximizar seus benefícios, agindo de acordo com seu interesse individual. Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões próximas à sua realidade, do que por questões gerais como a ideologia. Então, eles são mais influenciados, são mais afetados por questões próximas à sua realidade. Então, o voto de uma população, de uma maneira geral, baseia-se mais em uma escolha ideológica? Sim ou não, gente? Olha lá, linha 23, não senti convicção aí. Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões próximas à sua realidade do que por questões gerais como a ideologia. Então, a ideologia ficaria em primeiro ou segundo plano? Segundo. Então, como é que eu vou dizer que o voto de uma população, de maneira geral, baseia-se mais em uma escolha ideológica, se ele colocou essa escolha como um aspecto secundário?
Tudo bem? Então, esse item A está certo ou está errado? Está errado. Letra B. Ele apresentou duas teorias, não foi isso? Então, ele apresentou inicialmente a teoria... Qual era o nome da teoria mesmo? Do contextualismo geográfico. E aí, na linha 19, ele diz, em oposição a essa perspectiva está a teoria da escolha racional. Então, uma está em oposição à outra. Ele está dizendo na letra B, a teoria do contextualismo geográfico e a teoria da escolha racional são complementares? Não. Eu tenho a ideia de uma o quê? Oposição. Letra C. Tudo bem, gente? Concordam? As convicções políticas de sociedades geograficamente distantes são, em geral, distintas. As convicções políticas de sociedades geograficamente distantes. Gente, o texto está falando sobre as sociedades distantes? Não. Ela fala do contextualismo geográfico. Ou seja, ele fala das chances das pessoas que estão o quê? Próximas. E as pessoas que estão distantes? O texto não fala. Ele fala da proximidade, mas ele não fala da distância. Tudo bem ou não? Observe, olha só. Ele coloca essa ideia no último parágrafo, não é isso? Sim, lá no último parágrafo. Eu tenho, ó, assim entende-se que os indivíduos são mais afetados por questões próximas à sua realidade do que por questões gerais como ideologia. Estando as pessoas com realidades semelhantes, o que é mais comum quando vivem próximas geograficamente, predispostas no cenário eleitoral a votar também de modo que semelhante. Então, ele está falando das questões das pessoas que estão o quê? Próximas. Mas, em nenhum momento, ele está falando de pessoas que estão o quê? Distantes. Eu posso encontrar pessoas distantes que apresentem uma mesma realidade. Do mesmo modo que eu posso encontrar pessoas distantes que apresentam realidades o quê? Diferentes. Tudo bem? Então, ele não está falando dessas pessoas distantes, ele só está falando das pessoas próximas. Pessoas próximas têm mais chance de apresentarem a mesma o quê? Realidade. Letra D. A teoria do contextualismo geográfico aborda a relevância da identificação das bases eleitorais de um candidato. Onde eu tenho essa informação? Eu posso só pegar no primeiro parágrafo. A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante, na medida em que para elas se direciona a maior parte da atividade desse candidato como político. Tudo bem? E ele vai mostrando a importância desse entendimento da concentração do voto. Né? Então, realmente, essa aí está certo ou está errado? Certo. Tudo bem ou não? Está claro, gente? Letra B. A reeleição de um candidato depende diretamente da identificação de suas bases eleitorais e de que ele lhes dirija sua atuação durante as eleições. Por que não? Em que momento ele fala sobre isso? Isso. Olha só o que você encontra na linha 5. Ó. Linha 5. Decorre do fato de que a sua manutenção significa maiores possibilidades de conquistar uma reeleição. Maiores possibilidades. E aí ele está dizendo que a reeleição de um candidato depende disso. Não depende, ele tem maiores possibilidades. Tudo bem? Então, vamos agora às questões gramaticais. Questão 6. Letra A. O pronome a, em direcionando a, na linha 31. Voltei. Linha 30. Tem que pegar a linha 29 na realidade. Linha 29. Para o fato de que a existência de referências comuns entre indivíduos pode interferir em sua ação política. Direcionando a. Vai direcionar o quê? Ação política. Então, 6, letra A. O pronome a, em direcionando a, retoma a expressão a existência de referências comuns entre os indivíduos? Nada a ver. Isso aí está retomando o que mesmo? Ação política. Então, letra A, errada. Bora aí. Bora. Letra B, então, gente. Quando eu faço, ele ficou com vergonha
Porque o filho fez pirraça. Então, você tem aqui o conector porquê, que é usado para introduzir uma ideia de causa. Então, ele ficou com vergonha por causa da pirraça do filho. Foi por causa disso que ele ficou com vergonha. Agora, eu preciso conhecer os sinônimos do porquê. Com frequência, ele pede para você substituir. Sinônimos do porquê. Isso, eu quero vários. Pois, já que, visto que, uma vez que, porquanto, dado que, mais, o como, só que o como ele tem que estar na frente, hein? Ele tem que estar lá na primeira, o quê? Oração. Que mais? Na medida em que. Na medida em que. Gente, cuidado para não confundir o conector na medida em que com o conector à medida que. Então, o conector à medida que, ele é sinônimo de à proporção que. Ele vai ser usado para trazer uma ideia de proporção. Então, na medida em que é o porquê. Então, eu posso dizer, ele ficou com vergonha, pois o filho fez pirraça. Ele fez vergonha uma vez que o filho fez pirraça. Ele ficou com vergonha dado que o filho fez pirraça. Na medida em que. Agora, lembrando que o como teria que estar na frente. Teria que inverter essa posição. Como o filho fez pirraça, ele ficou com vergonha. Agora, outra coisa, cuidado para não misturar os dois. Na medida em que significa pois, significa porque. Cuidado para não fazer na medida que não existe. A medida que é a proporção que. Cuidado para não fazer a medida em que não existe. É só comparar a medida que, a proporção que. Agora aqui, ó, preposição em aqui na frente, ó, tem que colocar o em aqui. É na medida em que. Muitas vezes a pegadinha está aí. Ele pede para trocar por na medida que não existe. Tudo bem? Então, gente, olha o que ele fez aí na nossa letra B. Você tem lá na linha 2, ó, na linha 1 do texto, aparece a identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante. Ela é relevante na medida em que, para elas, se direciona a maior parte das atividades. Então, na medida em que. E olha o que ele fez. A substituição da expressão na medida em que por uma vez que manteria o sentido e a correção gramatical? Sim, são sinônimos. Outra que merece muito destaque, não pode esquecer, é o porquanto, né, gente? Cai direto. Não pode deixar de pensar aqui no início, ó, porquanto é igual ao porquê. Então, sempre sinônimo do porquê. Ele vai tentar usar essa daí para confundir com quanto, né? Com quanto não pode esquecer. Com quanto é igual ao embora, que é um conector o quê? Concessivo. Embora o filho fizesse pirraça, o pai nada fez. Conquanto o filho fizesse pirraça, o pai nada fez. É a oposição, é a concessão, né? Pensa no início também, ó. Conquanto é concessivo, porquanto é porque. São duas que caem muito. Bem, então a letra B, está certa ou está errada, gente? Certo. Outra que cai o tempo todo. Vírgula com adjunto adverbial. Não pode esquecer isso aí. Gente, qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Só que o adjunto adverbial, ele pode ser o quê? Deslocado. Se o adjunto adverbial estiver deslocado, tem que olhar para quê? Para o tamanho. Se o adjunto adverbial deslocado for curtinho, a vírgula vai ser o quê? Facultativa. Se o adjunto adverbial for longo, o emprego da vírgula vai ser um emprego o quê? Obrigatório. Tudo bem? Então, use o bom senso aí, né? Como é que o CESP se posiciona em relação a ser curto e ser longo? Até 4 palavrinhas ele trabalha como curto sem problemas. Temos várias provas que dão sustentação para essa ideia. Na gramática a gente não encontra, mas nas provas do CESP nós encontramos isso. 5 palavras a gente já encontra em provas como obrigatório. Tem lá na prova da Polícia Civil de Alagoas, 5 palavras obrigatório. Bem, então se eu digo assim, ele fez tudo para a felicidade da amada mãe.
Então, ele fez tudo com que objetivo? Com o objetivo de que a mãe ficasse feliz. Eu posso dizer que ele fez tudo com essa finalidade? Isso aqui foi a meta, foi a finalidade dele? Sim. Se o elemento traz ideia de finalidade, você tem verbo aqui dentro? Aqui nesse pedacinho aqui, ó. Nesse pedaço que eu destaquei, não, né? Isso aqui é a finalidade de ele ter feito tudo. Se não tiver verbo, isso aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de quê? Finalidade. Se eu colocasse verbo, eu passaria a ter uma oração. Uma oração subordinada adverbial final. Com verbo é oração, sem verbo é adjunto adverbial. Qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Está no lugar dele ou não está? Tá. O adjunto adverbial, então, vou jogar aqui para frente. Posso fazer isso para a felicidade da amada mãe? Ele fez tudo. Esse adjunto adverbial tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Adjunto adverbial deslocado, ele é longo. Se ele é longo, a vírgula é o quê? Obrigatória. Coloquei esta vírgula aqui, ela é obrigatória. Tudo bem? Agora, gente, vamos até ver na próxima prova. Quando a adjunto adverbial está no final, você pode colocar vírgula? Pode. Pode colocar. O melhor é que você não coloque. Tá? Essa vírgula que você usa aqui é uma vírgula para dar o quê? ênfase. Vírgula de ênfase é melhor não usar, mas se tiver lá não está errado. A gente vai precisar depois de uma outra questão. Tudo bem? No final é possível sim colocar vírgula para dar ênfase a esse adjunto adverbial. Bem, gente, então vamos analisar aí a nossa letra C. Tem que voltar o texto, hein? Senão não dá para perceber, não. Não, porque aqui ele está no lugar dele, está no final. Só quando desloca que você vai usar esse raciocínio. No lugar dele é possível, só para dar ênfase. O melhor é que você não coloque. Então, volte à linha 10, gente. Linha 10. Abre colchete aí para você perceber o tamanho do trecho aí, ó. Linha 10. Abre colchete. Para o entendimento da concentração da votação em determinado lugar. Fechou. Esse trecho aí gigantesco tem verbo? Não tem verbo aí dentro, tá vendo? Para o entendimento da concentração da votação em determinado lugar, é necessário abordar a teoria. É necessário abordar essa teoria para quê? Com que objetivo? Para o entendimento. Tudo bem? Então, isso está trazendo uma ideia de quê? Finalidade. É necessário abordar a teoria para o entendimento da concentração da votação em determinado lugar. Tudo bem? Eu preciso abordar para isso, com essa meta, com essa finalidade. Então, esse bloco aí que você colocou entre colchetes, ele é um adjunto adverbial ou não é? É um adjunto adverbial de quê? Finalidade. Qual é o lugar do adjunto adverbial? Ele está lá na frente? Se ele está lá na frente, ele está o quê? Ele é grande? Se ele é grande, a vírgula é o quê? Obrigatória. Bem, gente, então o que ele diz na letra C, ó? A supressão da vírgula empregada logo após o substantivo lugar preservaria a correção gramatical. Pode tirar essa vírgula ou não pode? Não pode. É obrigatória. Tá claro ou não tá claro? Próxima, então, letra D. Gente, o pessoal confunde isso aqui, cara. Não pode confundir isso. Olha só. A causa que admiro e a causa a qual admiro. Qual é o pronome que eu tenho aqui? Que. Qual é o pronome que eu tenho aqui? A qual. Então, tem que estar claro que aqui é o que sozinho. E aqui é o a que acompanha o meu pronome. A qual ou as quais. Toda vez que tiver o pronome, você tem que olhar a regência. Verbo admirar. Quem admira, admira alguma coisa. Quem admira, admira alguma coisa. Se o verbo não pede preposição, não tem que colocar nada. Então, por isso, a causa que admiro e a causa a qual admiro. O a daqui é do pronome, não estou colocando nada. Agora, a causa que acredito. Verbo acreditar é quem acredita, acredita. Quando pede o em, você joga o em para cá. Então, vai dar a causa em que acredito. A causa a qual acredito. O pronome aqui era o pronome que. O pronome aqui é o pronome a qual. Se quem acredita, acredita em, eu tenho que jogar o em para cá. Só que quando eu jogo o em, eu tenho o em mais o a. Se eu tenho o em mais o a, o que isso aqui vai dar? Na.
Agora, a causa que me dedico. Qual é o pronome aqui? Que. Quem se dedica, vou jogar o a para cá. Joguei o a, preposição. Só tem o a, preposição, que veio lá do verbo. A causa, a qual? Quem se dedica, pediu a, vai jogar o a para cá. Só que agora, ao jogar, eu tenho a mais o a. Aqui eu tenho dois as. Então, aqui eu junto os dois e isso vai dar uma o quê? Crase. Por que aqui em cima não tem crase? Só tem um a. Aqui é só o que mais o a. Aqui tem crase porque eu tenho a qual mais o a. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Você até consegue trocar os pronomes. Eu consigo trocar o que por a qual? Eu consigo trocar o que por a qual? Desde que seja mantida a preposição. Continuei com em, continuei com em. Se eu tiver o a, eu vou continuar com a. Tudo bem? Eu não posso ficar colocando preposição e tirando preposição. Então, o que a questão está fazendo é o seguinte. Ela traz um trechinho que está lá na linha 15 do texto. E aí, lá na nossa linha 15, aparece esse pedacinho aqui, presta atenção, está lá no texto já. Linha 15, ó, semelhança de experiências. Experiências às quais os habitantes de uma região estão submetidos. Experiências às quais os habitantes de uma região estão submetidos. O pronome que você tem aqui é o pronome às quais. Aí eu olho a regência. Quem está submetido. Aí eu jogo o a para cá. Quando eu jogo o a para cá, eu tenho dois as. Se eu tenho dois as, eu vou juntar os dois e vou colocar uma crase. Por isso aqui o acento apareceu, porque eu tenho dois as para juntar. Se eu troco as quais pelo que, eu continuo tendo a regência. Quem está submetido. Só que quando eu jogo o a para cá, tem dois as para usar acento? Não. Tudo bem? Então, sempre tendo consciência de que o elemento que, ele é igual ao elemento a qual. Se eu jogar o acento aqui, é porque eu estou colocando uma preposição no a qual. Então, significa que o a qual vai ser sinônimo de quê? Do a que. Mas com acento ou sem acento? Sem acento. Tá claro isso ou não? Cuidado para não fazer isso, ó. Não tem outro a para juntar e usar crase aqui? Tá claro? Então, gente, olha o que ele explorou na nossa questão D. Ele diz assim, sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto, a expressão as quais, ela poderia ser substituída por a que com acento? Teria que ser o a que sem o quê? O acento. Está claro ou não está claro? Agora, letra E. O que a gente não pode confundir é o ser partícula apassivadora com ser pronome indeterminador do sujeito. Tem o ser ligado a um verbo, não pode deixar de olhar a transitividade do verbo. Se você tem verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento sem uma o quê? Preposição. Se o verbo é transitivo direto e você coloca o ser, ele é PA ou ele é PIS? PA. Com verbo transitivo direto, eu tenho PA. Agora, se eu tenho verbo transitivo indireto, eu sei que ele pede o complemento com uma o quê? Preposição. Se eu colocar o ser, ele é PA? Não. Ele é o quê? PIS. O que significa PIS? Pronome indeterminador do sujeito. E para não cair em pegadinha, não deixe de pensar que você só tem pronome indeterminador do sujeito se você tiver um sujeito que seja o quê? Indeterminado. Já sabe que se aquele verbo tiver um sujeito, se ele tem sujeito, ele não tem como ser pronome indeterminador do sujeito. Ele se dedica a alguma coisa. Quem é que se dedica? Se tem sujeito, não tem como pensar em pronome indeterminador do sujeito. É uma pergunta frequente em provas do CESP. Ele te dá uma frase com o sujeito e pergunta se o ser é pronome indeterminador do sujeito. Impossível. Agora, nesse tipo de construção aqui, que é o que ele vai explorar, nesta questão, devem se rever os conteúdos. Qual é o verbo que você tem na primeira construção? Não deixe de pegar a locução. Devem rever. A locução é devem rever. Não importa se o ser está apoiado no primeiro verbo ou se ele está apoiado no segundo verbo. Eu posso fazer devem se rever, devem rever-se.
a posição do ser não faz diferença. Você trabalha com a transitividade da locução, que é definida pelo último verbo, que é definida pelo verbo principal. Então, você tem o primeiro, que é o auxiliar, você tem o segundo, que é o verbo que? Principal. O que define a transitividade é o verbo principal. Quem rever, rever alguma coisa. Deve rever o quê? Os conteúdos. É complemento com ou sem preposição? Então, essa locução funciona como um verbo transitivo que? Direto. Se eu tenho verbo transitivo direto e coloco ser, é PA ou é PIS? PA. Quando eu digo devem se rever os conteúdos, eu quero dizer que os conteúdos devem ser revistos. Com o transitivo direto, ser é PA. Agora, deve-se resistir aos apelos. Qual é o verbo agora? Deve resistir. E, de novo, não importa a posição do ser. Ele pode fazer deve-se resistir, deve se resistir. Ele pode fazer deve resistir se. A posição do ser não vai fazer diferença. Se eu tivesse um não aqui na frente, não se deve resistir aos apelos, só para destacar que a posição não faz diferença. Você vai olhar a transitividade do seu verbo, como se o ser não existisse. Se eu tenho locução verbal, eu tenho verbo auxiliar e eu tenho verbo que? Principal. O que define a transitividade é o verbo principal. Quem resiste, resiste a. Tem preposição? Tem. Se eu tenho preposição, o verbo é transitivo o quê? Indireto. Se ele é transitivo indireto, se é PA ou se é PIS? PIS. E lembrando que se for PIS, o sujeito é um sujeito o quê? Indeterminado. Deve-se resistir aos apelos. Quem deve resistir? Não sei. Qualquer um deve resistir aos apelos. Não tem sujeito ali explícito na sua frase, não tem sujeito determinado. Tudo bem? Agora, na nossa prova, gente, ele vai trazer um C lá na linha 28. Lá no final da linha 28, aparece assim, ó, em suma, deve-se atentar para o fato. Deve-se atentar para o fato. Qual é o verbo que você encontra aqui? Ó? Deve atentar. Olha a partícula C. Fingir que ela não existe. Quem atenta, atenta para. Tem preposição? Tem. Se eu tenho preposição, o verbo é transitivo o quê? Se ele é transitivo indireto, é PA ou é PIS? PIS. Se é PIS, o sujeito é um sujeito o quê? Determinado. Deve-se atentar. Quem vai se atentar? Não sei. Qualquer um deve atentar para o fato. E aí, gente, na nossa letra E, ele afirma o seguinte: a partícula C em deve-se classifica-se como pronome apassivador, partícula passivadora? Não. É PIS. Pronome indeterminador do sujeito. Ou partícula indeterminadora do sujeito, está tudo no mesmo. Tudo bem? Então, por isso, esse item está certo ou está errado? Está errado. Tudo bem, gente? Ó, fizemos 6 questões, na realidade, 6 vezes 5, fizemos uma prova com 30 itens. Tudo bem? Essas provas são muito densas, né? Muito item. Mas é a mesma coisa que a gente vai encontrar na nossa prova, né? Só que divide isso aqui pela metade, mais 15 questões, não é isso? Mais 15? 12? Então tá bom. Tranquilo aí, gente? Vamos então, voltando aí, gente. Próxima questão aí, questão 7. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. Letra A. Gente, essa questão é extremamente batida, isso tem de saber. Se ele trabalhar com o verbo haver, toda vez que encontrar o verbo haver, vai verificar se ele está no sentido de quê? Existir. Pode ser existir, pode ser ocorrer, pode ser acontecer. Eu sei que o verbo haver, ele é chamado de verbo o quê? Impessoal. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, esse é um verbo o quê? Impessoal. E esse verbo vai ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Enquanto que os verbos existir, ocorrer e acontecer, esses verbos, eles são verbos sempre o quê? Pessoais. E dizer que esses verbos são pessoais é dizer que esses verbos têm ou não têm sujeito? Tem sujeito. Então, quando eu digo para você, houve descontos, eu tenho aqui o verbo haver, no sentido de existiram descontos. O haver é impessoal. Mas se eu tenho existir, ocorrer e acontecer, esses verbos têm sujeito ou não têm? Tem. Então, aqui o que existiu?
Descontos. Os descontos existiram, os descontos ocorreram, os descontos aconteceram. Isso aqui é o nosso quê? Sujeito. E lembrando que o verbo concorda com o sujeito. Bem, então foi isso que ele fez aí, gente, na nossa letra A. Nem precisa voltar ao texto, porque ele diz, a forma verbal ocorre foi empregada como forma impessoal. Impossível você encontrar isso, impossível. Existir, ocorrer e acontecer são sempre verbos o quê? Pessoais. Então, eu já sei que isso aí está certo ou está errado? Está errado. Agora, questão 2, está trabalhando com a concordância. Tente voltar ao texto para visualizar essa concordância. Precisamos do raciocínio que aparece lá na nossa linha 29. Raciocínio começa na linha 29. Você tem lá, para o fato de que a existência de referências comuns entre indivíduos pode interferir. Cadê o sujeito desse verbo da linha 30? Pode interferir. O que pode interferir? Bora, gente, lá na linha 29. Para o fato de que a existência de referências comuns entre os indivíduos pode interferir. O que pode interferir? A existência de referências comuns entre os indivíduos. Mas qual é a palavra núcleo? A existência. A existência pode interferir. Núcleo no singular, o verbo fica no singular. Então, o que ele disse na letra B? A forma verbal pode está flexionada no singular por concordar com o fato? Não. Está concordando com o quê? Existência. Então, a letra B está certa ou está errada? Está errada. Agora, letra C. Quando eu faço tudo provém dessa análise. O que provém? Tudo. Isso aqui é o nosso quê? Sujeito. E o que provém? Provém de. Provém de quê? Dessa análise. Tem complemento com preposição? Tem. O verbo é transitivo, o quê? Indireto. E o dessa análise é o objeto o quê? Indireto. Olha o complemento com preposição. Que provém? Provém de. Agora, na letra C, ele trabalha com esse pedacinho aqui do seu texto. Esse pedaço aparece lá na nossa linha 31. Raciocínio começa no meio da linha 31. Na prova tem que ter cuidado de voltar ao texto mesmo para visualizar dentro do contexto, né? Então, linha 31, ele traz lá no final esse compartilhamento de referências pode advir tanto da interação social entre os indivíduos, quanto do pertencimento a determinado contexto geográfico. Esse compartilhamento pode advir tanto da interação, quanto do pertencimento. Então, olha o verbo que você tem. Cadê o seu verbo? Pode advir. O que pode advir? Esse compartilhamento. Isso aqui é o nosso sujeito. Ele pode advir. E aí você tem o que advém, advém de. Advém de quê? Da interação e do pertencimento. Se o que advém, advém de, é complemento com preposição? Sim. Então, o verbo é transitivo, o quê? Indireto. E esse complemento é objeto o quê? Indireto. Então, a nossa questão afirma o seguinte, na letra C, esse trecho, tanto da interação social entre os indivíduos, quanto do pertencimento a um determinado contexto geográfico, exerce a função de adjunto adverbial? Não. Isso aí é objeto o quê? Indireto. Então, fora isso aí. Agora, letra D, ele tenta confundir isso aqui, gente. Sujeito com objeto direto. Isso é extremamente comum, né? Fale. Na realidade, esse tanto quanto, ele é só um elemento aditivo. Então, pode advir de uma coisa e de outra. Eu comprei tanto banana quanto maçã. Eu comprei banana e maçã. Só funciona como conector aditivo. Não tem função sintática. É como se fosse a conjunção e ali. Bem, então, voltando aqui ao raciocínio da letra D, cuidado para não confundir sujeito com objeto direto. Que ele vai fazer assim, o trecho, um caso funciona como complemento do verbo surgir.
Você vai para o verbo e a primeira coisa que você tem que procurar é o que surgiu? Um caso surgiu. Se o caso surgiu, o caso é o meu quê? Sujeito. Não deixe de olhar o sujeito para não confundir com objeto direto. Aqui eu estou dizendo que um caso surgiu. Mas quando eu digo abordou um caso, foi o caso que abordou? Não. Quem foi que abordou? Ele. Foi ele que abordou. E aí quem aborda, aborda alguma coisa. Aqui sim o verbo é transitivo direto e o que você tem é um objeto quê? Direto. Cuidado na pressa de fazer questão, hein? Viu esse enunciado? É complemento do verbo. Se não tiver preposição, confirme se é complemento ou se é sujeito. Então, se você tiver lá, ó, resta 1 minuto. Se o enunciado aparecer, o trecho 1 minuto é complemento do verbo, tenha cuidado. Tenha cuidado. Resta 1 minuto. É o minuto que resta. Se 1 minuto resta, isso não é complemento, isso é o quê? Sujeito. Tudo bem? Então, gente, lá na linha 2, tá assim, ó. Para elas, se direciona a maior parte da atividade desse candidato. Para elas, se direciona a maior parte. O que se direciona? A maior parte. É a maior parte que se direciona. Se direciona para quem? Para elas. Então, se a maior parte que se direciona, isso aqui é o nosso quê? Sujeito. Tudo bem? É uma questão clássica CESP. Porque o cara na pressa faz, se direciona o quê? A maior parte. Tudo bem? Cuidado, veja se não é sujeito. Então, ele diz para nós, gente, na letra D, o trecho, a maior parte da atividade desse candidato como político exerce a função de complemento da forma verbal, direciona. Não é complemento, é o quê? Sujeito. Essa é clássica, hein? Não caiam nessa pegadinha. Cuidado. Não, aqui é parte integrante do verbo. Direcionar-se. Eu me direciono, tu te direcionas, ele se direciona. É um verbo pronominal. Tá tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, gente. Para a letra E é fácil, né? Letra E tá bem fácil. Voltando aí, ó. Você tem um raciocínio que está lá na nossa linha 4. Então, na linha 4, ele traz assim. A importância atribuída às bases, no caso do Poder Executivo Estadual, esqueci esse elemento entre vírgulas, que só está aí para atrapalhar minha vida. A importância atribuída às bases decorre do fato. Olha esse verbo decorrer. O que decorre do fato? A importância atribuída às bases. Essa importância decorre. Então, isso aí é o nosso quê? Sujeito. Então, ele pergunta, o termo a importância atribuída às bases funciona como sujeito da forma verbal decorre. E aí, está certo ou está errado? Certo. Então, a resposta certa foi a letra o quê? A letra E. Bem, questão 8, agora essa está bem fácil, né? A prova não estava bem fácil, mas nessa daí ele dá uma aliviada. Ele pede, assinale a opção correta. Quando eu digo para você, não saia, não faça isso, não faça aquilo, eu tenho um verbo que trabalha com esse campo da ordem. Nesse caso, gente, esse nosso verbo, ele aparece no imperativo. Se você tiver esse imperativo, a palavra negativa, ela serve para expressar uma o quê? Proibição. Então, não coma isso, não beba isso. Aí eu tenho a ideia da proibição. Mas quando eu digo, ele não saiu, esse não traz ideia de proibição? Não, isso é apenas uma frase com caráter o quê? Negativo, só para dizer que aquela ação não aconteceu. Do mesmo modo, ele não deve sair. Isso aqui, gente, é uma proibição? Não, também isso é uma frase com valor o quê? Negativo. Tudo bem? Então, já matamos a questão. Matamos a letra A. Na linha 17, você encontra a palavra não. Ele traz lá, a política não pode ser compreendida. A política não pode ser compreendida. Eu tenho a palavra negativa não aí. E ela expressa uma proibição? Não, não tem imperativo, não tem proibição. É só o caráter mesmo que negativo.
Tudo bem? Então, imperativo é para proibição. Frase negativa, não. Agora, letra B, a palavra segundo. Eu quero sinônimos. Segundo o professor, a prova será fácil. De acordo com o professor, mais. Consoante o professor. Conforme o professor. Para. Esse para é legal, hein, gente? Para mim, a prova será fácil. Ou seja, de acordo com a minha visão, a prova será fácil. Então, para com esse valor do conforme, do de acordo com, ele vai trazer um valor o quê? Conformativo. Impossível encontrar esses segmentos trazendo ideia de causa. Tudo bem? Segundo alguém, é de acordo com alguém. Isso é conformidade. Então, não vou nem perder tempo voltando ao texto com a letra B. Na letra B, gente, ele traz isso aqui, ó, de acordo com. De acordo com. Ideia de causa. Impossível. Tem que ser ideia de quê? Conformidade. Essa daí nem precisa voltar ao texto. Agora, muito cuidado com o elemento ou. Muito cuidado que a gente associa o ou a uma ideia de exclusão. Ah, ele comeu 10 bombons ou 11. Ele comeu 10 bombons ou 11. Eu sei se ele comeu 10 ou se ele comeu 11? Não. Ou foi uma coisa ou foi outra. Eu não tenho certeza sobre qual foi. Aí eu tenho uma ideia de incerteza. Mas se eu digo para você que a alegria ou a tristeza marcam, ainda tem um verbo no plural aqui para me ajudar, a alegria ou a tristeza marcam. O que que marca? A alegria e a tristeza. Você pode olhar o ou com uma ideia de quê? Com uma ideia de e, com uma ideia de adição. A alegria marca ou não marca? Marca. A tristeza marca ou não marca? Marca. Os dois marcam. Eu tenho ali uma ideia de adição. Tudo bem? Ali eu tenho a ideia dos dois. Mas se eu disser para você, você pode apresentar a cópia ou o original. Você pode apresentar a cópia ou o original. Eu tenho ideia de incerteza? Não. Qualquer um dos dois serve ou não serve? Serve. Mas tem alguma coisa ligada à ideia de incerteza nesse contexto? Não. É isso que a questão vai focar. Tudo bem? Então, quando ele diz para você, da letra C, ele fala o seguinte, o vocábulo ou expressa uma incerteza lá na linha 7. Olha o que você encontra lá no texto, então. Final da linha 6. A verificação da concentração ou da dispersão geográfica da votação no Estado para o candidato eleito é importante. Então, é importante o cara verificar a concentração ou a dispersão. É importante o candidato eleito verificar a concentração ou a dispersão. Porque os votos dele podem estar o quê? Concentrados, mas eu também posso ter votos o quê? Dispersos. Esse ou mostra incerteza? Não. Eu só tenho duas alternativas, duas opções. Tudo bem? Ele está te dando opções, mas eu não estou trabalhando com ideia de quê? De incerteza. Deu para verificar? Deu para entender isso, gente? Agora, se eu digo para você, eu não sei se ela vai usar a blusa vermelha ou a rosa. Aí a ideia de quê? De incerteza. Eu vou sair às 7 ou às 8. Eu sei a que horas eu vou sair? Não. Aí eu tenho um contexto de incerteza. Tudo bem? Nesse aqui não há. Tá claro ou não tá claro? Agora, na próxima. Na letra D, ele diz que na linha 8, a palavra para, na segunda ocorrência, introduz um termo que expressa a finalidade. Então, vamos lá. Na segunda ocorrência, ele diz, então, peguei o finalzinho da 6 de novo. Tá vendo? O tempo todo, na prova tem que ter essa paciência mesmo. Volta ao texto. A verificação da concentração ou da dispersão geográfica da votação no Estado para o candidato eleito é importante. É importante para identificar as localidades. Ele está trabalhando não com função sintática, mas com ideia. Tem ideia de finalidade ou não tem? Tem. Ele é importante, ele vai fazer tudo isso com o objetivo de identificar as localidades onde ele possui ou não força
Política. Então, é feita toda a análise em função disso, para que ele consiga perceber onde ele é forte e onde ele é fraco. Tudo bem? Então, tem ideia de finalidade ou não tem? Tem. Então, por isso, a resposta foi a letra o quê? D de dado. CESP adora o para com ideia de finalidade. Agora, olha só. Se eu digo, você estuda para passar, o para é finalidade? Sim, você estuda com o objetivo de passar. Agora, digamos que o cara tenha trabalhou todos os dias de segunda a segunda por 3 meses. E aí, no final, o patrão foi dar para ele R$100. Aí ele diz assim, poxa, eu trabalhei todo esse tempo para isso? Esse para é finalidade? É o quê? Eu trabalhei todo esse tempo para receber R$100? Ele trabalhou esse tempo com o objetivo de receber os R$100? Não. Qual seria o valor? E aí? Mas olha lá, se o cara trabalha todo esse tempo, se dedica dessa forma, qual é a expectativa? Que ele receba R$100? Não. É uma relação de oposição, não é? É. Eu trabalhei todo esse tempo, mas eu recebi só isso? Tem uma ideia de oposição ou não tem? Tem. Então, aí seria um valor o quê? Adversativo. O que não é comum você encontrar com para. Tudo bem? Mas já apareceu em prova isso. Ele estava falando lá sobre repórteres, né? Eles cruzavam o Brasil, né? Então, eles cruzaram o Brasil para chegar a essa conclusão, uma conclusão lá que era frustrante. Então, eles cruzaram com o objetivo de chegar a essa conclusão frustrante? Não, eles fizeram tudo isso para chegar a essa conclusão, eles fizeram tudo isso, mas chegaram a essa conclusão. Então, havia lá uma relação de oposição. Tudo bem? Então, aí não era a finalidade de eles terem percorrido o Brasil inteiro. Tá claro? Então, cuidado com esse para que é interessante. Você estuda com o objetivo de passar, aí é finalidade. Mas você trabalhar exaustivamente para ganhar R$100, esse não é o seu objetivo. Tudo bem? Não, na finalidade adjunta adverbial. Agora, gente, na letra E, você tem a palavra segundo, que já está aqui. Segundo, de acordo com consoante, conforme, o valor é um valor o quê? Conformativo. Tem nada a ver com a ideia de quê? De ordem. Absurda essa daí. Agora, vamos um pouquinho de redação oficial, né, gente? Bem, gente, então vamos aí para a redação oficial. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, na redação de expedientes oficiais é necessário evitar qualquer uso de linguagem técnica. Não. Se houver necessidade, você pode usar, seguido a devida explicação. Então, não é em qualquer contexto que você não vai usar. Você vai empregar um padrão oficial de linguagem. Eles gostam dessa expressão, gente. Padrão oficial de linguagem. Não existe uma padronização oficial da linguagem. Isso não existe. O que você precisa é fazer uso da norma culta, ou seja, você precisa respeitar as regras gramaticais, você precisa fazer uso de um vocabulário que seja adequado àquele contexto. Mas daí, a estabelecer uma padronização das palavras, isso não existe. Então, guarde essa expressão. Não existe padrão oficial de linguagem. Tudo bem? É norma culta. Então, ele está dizendo aí que empregar um padrão próprio de linguagem, denominado padrão oficial, existe? Não, isso não existe. Letra C. Empregar uma forma específica de linguagem administrativa, que é uma linguagem burocrática. Vai usar linguagem burocrática? Não, tem nada a ver. Observar as recomendações do padrão culto da língua portuguesa, sim ou não? Sim. E aí, cuidado com os sinônimos para não confundir. Dizer que você usa a norma culta é o mesmo que dizer que você usa o padrão culto. É o mesmo que dizer que você usa a norma padrão.
Cuidado aqui com esses sinônimos, para você não confundir com esse aqui, ó, principalmente quando ele diz padrão culto. Tá? Então, norma culto é padrão culto, é norma padrão. O que você não pode usar, o que não existe, é o quê? Um padrão oficial de linguagem. Tudo bem? Porque eles tentam misturar essas expressões. Então, padrão culto, vamos observar ou não vamos? Vamos. Letra E. Obedecer a certa tradição no emprego das formas sintáticas, optando-se pelo rebuscamento? Não. Vamos optar pela forma simples, né? A simplicidade. Linguagem simples, direta. Quero que todo mundo entenda o documento. Rebuscamento prejudicaria a clareza, né? Próximo, então, questão 10. Nós sabemos que existem dois fechos possíveis, que são os fechos atenciosamente e respeitosamente. Agora, quando você coloca o fecho, que é uma forma de saudar o receptor, é uma forma de saudar o destinatário, a pessoa com quem você está falando. Né? Então, se eu estou fechando o documento respeitosamente, eu estou dizendo que eu tenho respeito por você. Né? Então, saldo o destinatário do meu documento. Mas esse fecho, ele tem vírgula? Tem ou não tem? Tem. E aí ele está dizendo na letra A que formalmente não se deve inserir vírgula após fechos de comunicações oficiais? Tem nada a ver. Letra B. O fecho é o último elemento da estrutura formal de um expediente oficial? Não. Você tem o fecho, depois do fecho você tem uma outra parte que é a assinatura, e depois você ainda tem a identificação da assinatura, a identificação do signatário, em que você coloca o nome e o cargo. Exceto para quem? Para o presidente da República. Então, como é que eu vou dizer que a última parte é o fecho? Nem pensar. Então, isso aí está certo ou está errado? Está errado. No caso do ofício, você ainda consegue encontrar o rodapé. O que a gente encontra em outras questões é a afirmativa como certa. Como certa, mas essa daí é obrigatório, isso é questionável. Se ele diz, aquele texto está de acordo com o padrão? Está. Mas se ele disser, o texto está completo, aí você vai dizer que está o quê? Errado. Tudo bem? Se tiver só a parte lá, está perfeita a parte? Está. Se estiver adequada, aí não há problema. A banca dá como certa. Bem, gente, a próxima, então. Letra C. O fecho constitui expressão com a qual o destinatário se saúda? Não. É o emissor que vai saudar quem? O destinatário. Tudo bem? Não tem como o destinatário se saudar, se nem ele que está escrevendo, né? Tem sentido. Agora, gente, o único momento em que o manual fala das autoridades estrangeiras diz respeito a que parte do documento? Fecho. Ele diz que só existem dois fechos possíveis, atenciosamente e respeitosamente. A escolha de um fecho está diretamente ligada a quê? A hierarquia envolvida entre emissor e receptor. Agora, só posso usar para todas as comunicações oficiais esses dois fechos, exceto para as autoridades estrangeiras. Em relação às autoridades estrangeiras, eu preciso consultar o quê? O manual do Ministério das Relações o quê? Exteriores. Ninguém vai ficar consultando, só tem de saber que existe essa exceção. Tudo bem? Fecho atenciosamente ou respeitosamente, exceto para as autoridades estrangeiras. Então, gente, na letra D, ele diz: o manual de redação da Presidência da República disciplina o uso dos fechos para todas as autoridades, inclusive as estrangeiras? Não, exceto para as estrangeiras. Por isso, essa letra D está errada. É o único momento em que ele fala de autoridade estrangeira, hein, gente? Só para o fecho. Cuidado que às vezes ele diz no vocativo para tentar te confundir. A única exceção para autoridade estrangeira é no fecho. Sim. Agora, se ele colocar
para toda e qualquer correspondência, os dois fechos que devem aparecer são atenciosamente e respeitosamente, aí está errado. Porque esses dois fechos eles são obrigatórios para os documentos que seguem o padrão ofício. Se você pensa, por exemplo, no e-mail, né, no correio eletrônico. O correio eletrônico é uma forma de transmissão de documento oficial? Sim. E quando eu penso no correio eletrônico, ele tem um formato fixo? Não. Significa que eu preciso ter um fecho desta maneira? Não. Tudo bem? Então, para todo e qualquer documento, não. Esses fechos são obrigatórios para os documentos que seguem o padrão ofício. Tudo bem? Cuidado aí. O e-mail, ele tem uma forma livre. O e-mail, o correio eletrônico, ele tem uma forma livre. O formato é livre. Tudo bem? Mas eu posso colocar no corpo do meu documento. Isso, é livre. O formato do e-mail é um formato livre. Tudo bem, gente? Está claro? Isso, tem que realizar a certificação digital para atestar lá a origem do documento. Para que ele tenha valor de documento, eu preciso fazer a certificação digital. É trabalhar lá. Eu não sei explicar como é que faz isso. Bem, mas vamos lá. A próxima, gente, é letra E. Letra E foi, então? Foi? Me perdi. Eu me perdi. É letra E, não é isso? O emprego adequado do fecho da comunicação depende da observação das relações hierárquicas entre os interlocutores. A escolha entre atenciosamente e respeitosamente depende da hierarquia ou não depende? Depende. Você usa atenciosamente quando encaminha para alguém de mesma hierarquia, ou quando você encaminha para alguém de hierarquia o quê? Inferior. E você usa o respeitosamente quando você encaminha para alguém hierarquicamente o quê? Superior. Para o superior, preciso mostrar respeito. Para o igual e para o inferior, não preciso. Isso aqui é interessante pra caramba. Apareceu, isso em função das provas. Existe uma prova da Telebrás 2013 e o CESP, na justificativa de alteração de gabarito, ele coloca isso. Por exemplo, se você manda do chefe do Poder Judiciário para o chefe do Poder Legislativo ou para o chefe do Poder Executivo, por mais que nós saibamos que tecnicamente, os poderes são hierarquicamente o quê? Independentes. Eles trabalham em relação à redação oficial como se esses elementos tivessem a mesma o quê? Hierarquia. Então, entre eles, o fecho a ser utilizado é qual? Atenciosamente. E o CESP colocou isso de uma forma explícita na justificativa de alteração de gabarito da prova Telebrás 2013. Tudo bem? Então, entre os chefes de poder, né, eu considero mesma hierarquia, mesmo sabendo que os poderes são autônomos, que eles só são harmônicos entre si. Tudo bem? Aí quando eu falo isso, não, eles são da mesma hierarquia, o pessoal do direito quer me bater, né? Mas em relação à redação oficial, em relação ao posicionamento que o CESP adotou. Próximo, então, questão 11. Entre outras, as ações que conferem clareza a um texto oficial incluem o quê? Para o texto ser claro, eu preciso de revisão detalhada do texto pronto? Sim, tem que revisar. Tem que revisar. Fiz correndo. Tem que revisar. Letra B. Seleção de um estilo de linguagem mais próximo do coloquial. Gente, vai usar linguagem coloquial? Nem pensar. Tem que usar a norma o quê? Culta. Usar a norma culta não significa usar vocabulário rebuscado. Você pode usar palavras simples e utilizar a norma culta. Tem gente que acha que falar bem é falar difícil, né? E busca aquelas palavras que ninguém emprega e acha que o texto está brilhante, né? Horrível isso. Bem, letra C. Uso de todos os padrões de ordem de palavras na oração permitidos pela língua. Quando você cria uma frase, você pode fazer a frase na ordem direta? Sim. Mas você pode inverter a frase? Pode. Para que você trabalhe com a clareza, para que você tenha um texto claro, qual é a preferência? A ordem
direta. Quando você inverte muito os trechos, né, os termos da sua oração, isso compromete o entendimento. Então, ele pede no enunciado as ações que conferem clareza. O uso de todos os padrões de ordem de palavras na oração, todos eles conferem clareza? Não. A ordem direta confere clareza. Basta você pensar no hino nacional. Pensa no hino nacional. O brasileiro sabe cantar o hino nacional? Como é que ele vai cantar o que ele nem entende? Né? Então, ele começa a inventar. Ele nem entende o que ele está falando. Então, se eu digo aqui, ó, só iniciozinho. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Procura só de curiosidade na internet. Hino nacional na ordem direta. Procura de curiosidade. Hino nacional na ordem direta. Essa, caramba, é isso que ele estava dizendo? Né? Cantei esse tempo todo e não sabia. Tem um que ele coloca na ordem direta e ainda vai dando os sinônimos assim ao lado dessas palavras que não são frequentes. O hino nacional é prova de que o uso de palavras fora do comum comprometem a clareza. É exemplo de que a inversão compromete a clareza. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Tá, o que é brado? O que é o brado? É o grito. E o que é retumbante? Que ecoa, né, que é forte, nesse sentido de que é forte, que ecoa. Coloque isso aqui na ordem direta. Quem ouviu? As margens plácidas. As margens plácidas, mas são quaisquer margens plácidas? Não, são as margens plácidas do Ipiranga. Essas margens plácidas, eu estou personificando as margens. As margens plácidas, elas ouviram. Mas elas ouviram o quê? O brado retumbante. O brado, o grito retumbante, o grito de quem? De um povo heróico. O que você acha do entendimento assim? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. É mais fácil ou não é mais fácil? É. Então, não é qualquer ordem que facilita aí a compreensão. A ordem direta torna o texto muito mais claro. Tudo bem? Então, letra D, gente. O emprego de terminologia específica de determinadas áreas do saber, imagina, você é do direito e pega um texto lá cheio de expressões da engenharia, você vai entender? Cheio de expressões médicas? Claro que não. Termos técnicos que é o que eu chamo de quê? Jargão, né? Termo técnico é jargão, isso prejudica o entendimento por parte daqueles que não fazem parte desse grupo profissional. Eu posso usar termo técnico no meu texto? Até posso, né? Em determinadas situações que exijam, né, que exijam esse emprego, desde que seguida das devidas o quê? Explicações. E letra E. Ficou baixo? Alô, alô, alô. Letra E. Eliminação de passagens do texto com redução das informações apresentadas e de espaço. Para ter clareza, eu tenho que eliminar passagens com redução das informações apresentadas? Não. Ele tenta misturar aí clareza com concisão e ainda fala de concisão de uma forma errada. O que significa um texto conciso? É o texto direto, é o texto objetivo. Não significa que você vai encontrar um texto pequeno. Você pode ter muitas informações importantes e você quer apresentar todas essas informações importantes. Então, o texto conciso é aquele que é direto no sentido de cortar o inútil, cortar o desnecessário, cortar as repetições. Mas não significa que o seu texto necessariamente vai ser um texto pequeno. Tudo bem? Então, você não precisa reduzir as informações necessárias. Você precisa reduzir o inútil, tudo bem? É o princípio que nós chamamos de quê? Economia linguística. O que significa economia linguística? Você precisa transmitir o máximo de informações usando o mínimo de palavras. Agora, questão 12. Digamos que o setor X encaminhe o memorando número 10 de 2016
para o setor Y. Setor X encaminhou um memorando para o setor Y solicitando alguma coisa. O setor Y vai dar uma resposta a esse memorando. Setor X, setor Y, são dois setores do mesmo órgão. Documento de caráter interno é o nosso quê? Memorando. Então, se o setor Y vai responder ao setor X, significa que ele vai fazer um outro, o quê? Memorando. E esse memorando vai ser um memorando de resposta. Sempre que você pensar em um memorando de resposta, ele deve ou não deve apresentar as informações do documento original? Sim. Então, como é que eu começaria o meu memorando? Em resposta ao memorando número 10 de 2016. Eu preciso informar isso ao receptor. Então, gente, ele cria a seguinte situação. O chefe do setor de compras de um órgão público recebeu, em 3/12/2015, o memorando número 21, em que eram solicitadas cópias dos documentos referentes às compras efetuadas por esse setor no primeiro semestre do ano. Levando em consideração essa situação hipotética, então, um setor encaminhou uma solicitação para um outro setor através de um memorando. E as disposições do Manual de Redação da Presidência da República acerca da linguagem dos textos oficiais. Assinale a opção que apresenta uma maneira correta, clara e coesa de se introduzir o texto do memorando de resposta a ser elaborado pelo funcionário responsável pelo referido setor. Então, como é que o documento vai ser iniciado, gente? Em resposta ao memorando número 21, de 3/12/2015, encaminho anexas todas as cópias relativas aos documentos de compras efetuadas por este setor no primeiro semestre do referido ano. Tudo bem, gente? O que ele está fazendo? Ele está enviando realmente essas notas solicitadas e ele apresenta quais são essas notas, ele descreve essas notas. Então, a resposta correta é a letra o quê? A letra C. Tá claro ou não está claro?